Bem-vindos ao último Logotonia do ano, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Os episódios serão publicados no SoundCloud, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje nós vamos discutir o filme Bacurau, dos cineastas Kleber Mendonça Filho e Juliano Donelis. Filme vencedor do prêmio do júri do Festival de Cannes deste ano, 2019, melhor filme no Festival de Munique e melhor diretor no Festival de Lima. Vamos tentar relacionar o filme com mais um tema da moda, o supremacismo branco. Eu sou o Márcio Carvalho e estamos com os professores Guilherme Fósculo e Lilian Bonicontro e os alunos da UFSB, Saulo Caneiro e Pedro Henrique. Inicialmente, Saulo vai fazer um resumo da sinopse do filme. Esse resumo e a discussão que vem a seguir estão cheios, eu repito, cheios de spoilers. Então, se você não viu o filme... Bom, se você não viu o filme, por que você não viu o filme ainda? Pelo amor de Deus. Para tudo, vai ver o filme e volta rapidinho para cá. Depois da discussão do filme, vamos tentar relacionar com o tema supremacismo branco e sempre encerrando agora com indicações culturais. Saulo, você pode começar com a breve sinopse? Olá, bípedes que nos ouvem. Então, falar um pouco de Bacurau, né? Peguei a sinopse do Adoro Cinema, porque foi a melhor sinopse que eu achei. Pouco após a morte de Dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítima de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Bárbara Collen, Domingas, Sônia Braga, Acácio, Thomas Aquino, Plínio, Wilson Rabelo, Lunga, Silvério Pereira e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. Isso é Bacurau. Só para começar, queria lembrar também que a Dona Carmelita é vivida por Lia de Itamaracá, cirandeira, considerada a mais importante cirandeira do país. E se eu não me engano, a Lia de Itamaracá ela foi considerada patrimônio imaterial de Pernambuco, né? Isso aí. Então, para além das referências, estão as pessoas, né? O filme foi filmado na cidade de Barra, em Pernambuco. Também eu aconselho que vocês deem uma olhada depois em reportagens e também no YouTube tem uma apresentação pública de Bacurau. Os atores e a equipe técnica voltou à cidade de Barra para fazer uma apresentação. É bem legal assistir aquilo ali. Bom, a gente tem muita coisa para falar, né? O filme já começa com aquela cena vista do espaço, com a música Não Identificada, do Caetano, cantada lindamente por Gal. Para variar, né? Lindamente por Gal é dispensável. E na verdade você já tem a primeira cena do satélite, que vai ser um elemento importante do filme, que é um dos modos de fazer a cidade sumir dos GPS, né? Então, acho que me parece que é aquela primeira referência ali, já indicando que a gente vai ter elementos de ficção científica, né? E logo quando a câmera desce, já indica pra gente um letreiro dizendo que a história acontece alguns anos no futuro. Nessa hora, inclusive, fica uma dúvida, assim, você ainda não consegue ter noção do que vai se passar. Então você fica assim, vai ser
um ataque alienígena, o que vai acontecer na cidade, né? Então, assim, ainda como vem essa coisa de sumir do mapa, ainda fica um mistério, assim, você fica se perguntando, né? Você só vai entender esse desdobramento, desse sumiço do mapa ao longo da história. E eu tenho a impressão, posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que essa primeira cena também já traz uma das... O filme é cheio de homenagens, mas se eu não me engano, o início do Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter, é uma cena do espaço chegando o ET, né? Então, talvez já seja uma indicação disso, não sei. Eu não sei porque assim, eles não foram óbvios na homenagem ao John Carpenter, né? Tem música do John Carpenter, a escola chama João Carpinteiro, mas, né? Foi pouco explícito. Então eu não sei se essa cena também. Eu acho que essa coisa do ataque alienígena, a gente só consegue quebrar isso dentro do filme quando a gente vê que o drone, na verdade, que você achava que era uma navezinha espacial, é um drone. É um drone, é. Ali que você fala, então tá, não é isso. Então ela vai te levando até aquele ponto a pensar que vai vir um ataque alienígena, alguma coisa. Quando você descobre que aquilo é um drone... Eu confesso que até uns 30, 40 minutos eu não fazia a menor ideia de para onde ia e eu não tinha lido nada. Eu não sabia mesmo, eu fui surpreendido no cinema. Eu só percebi que era na verdade, tipo um safari humano, né? Depois que eu vi que era um safari humano, porque a minha ideia antes era alguma coisa relacionada assim mais direta com a realidade, com o capitalismo. Eu achei tipo, não, deve ter uma mina embaixo de Bacurau, esses caras são mercenários pagos por uma grande empresa para poder fazer com que essa cidade seja desocupada para eles poderem explorar minério, alguma coisa do tipo. Mas só me liguei mesmo quando eu vi que a galera tava lá por puro sadismo. Mas eu acho que essas referências também, elas têm que ver com o fato de que talvez dê para definir Bacurau mais do que como, né, um filme transgênero, como se definiu e tudo, como um cinema de pastiche um pouco, né? Na medida em que você vê várias referências que são ironizadas ou que são trazidas de maneiras diferentes para dentro do filme, né? O disco voador mesmo, quando chega, lembra um pouco, enfim, de Arquivo X, ou da cena do Arquivo X. Muita gente chamou Bacurau de Mad Max sertanejo, mas não é exatamente um Mad Max também. Em alguns momentos do filme eu senti pessoalmente, e não vi ninguém comentar isso, alguma coisa que me lembrou filmes do Didi e da Turma da Xuxa. Não, é sério. Então me parece que tem algo de pastiche nessa melange de filmes que parecem inspirar, né, a direção do Bacurau. Uma outra coisa interessante também, é que alguém pode complementar, mas eu não vi etimologicamente nada sobre a palavra Bacurau, né, o que significa isso. Mas... Bacurau, na verdade, é um pássaro... É um pássaro, né? Tem uma cena que quando os motoqueiros chegam em Bacurau, e a moça pergunta, né, o que é Bacurau. Ela fala que é um pássaro do rabo branco que, se eu não me engano, esse pássaro já está extinto e parece que o nome do filme foi em homenagem a esse pássaro, né? Que ele é bem bravo e ele só sai à noite. Ah, legal. Mas o que eu fiquei pensando é que o Bacurau funciona no filme deve funcionar, né? Eu achei isso como uma espécie de Springfield dos Simpsons, né? Uma cidade que procura representar, como não existe, né, a realidade de várias comunidades, né? Eu diria que não necessariamente a realidade, mas uma utopia de realidade. É o Brasil que a gente quer. É o Brasil que a gente quer, é o Brasil que a gente que aceita de utopia. A cidade de Bacurau como utopia, no sentido que aceita a diversidade, você tem todo mundo incluído, você tem uma comunidade, um comunitarismo forte, eles resistem, eles dependem da educação, eles dependem da sua cultura e se defendem com sua educação e com sua cultura. Eles se unem contra o inimigo. Eu saí do cinema com a alma lavada. Eles representam, Bacurau representa a utopia a utopia do nosso real agora. Era isso que a gente tinha que estar fazendo, resistindo como eles. No episódio que a gente falou sobre Mad Max e anarcocapitalismo, né, a gente fez essa correlação, né, e eu não consegui deixar de fazer a correlação
da cidade de Bacurau como uma comuna anarquista. Me lembrou muito as comunas de Paris, porque você não tem a presença do Estado ali. Quando você tem a presença do Estado, o Estado é rechaçado e é ignorado. Tipo, e no final a gente sabe o que acontece com o representante do Estado, né? Eu queria mais, aliás. Não queria só aquilo, não. Ele merecia estar enfileirado ali também, junto com as outras cabeças, mas tudo bem. Mas é isso. Mas as cabeças foram só de gringos. Só de gringo, né? Tem um lance decolonial também. Mas o que eu achei é que Bacurau é a verdadeira experiência anarquista no meio do sertão. Porque você não tem o poder. As decisões são coletivas. Quando eles quando a doutora Domingas, né, vai falar sobre os ansiolíticos, né, que o político lá mandou, a decisão é coletiva. E ela não impõe nada, ela falou, tá aqui em cima, quem quiser pode pegar, mas os efeitos são esses, esses e esses, sabe? Tipo, não tem a figura autoritária do Estado dizendo o que pode ou não, como é que funciona. As coisas são coletivizadas. É interessante que você acabou vendo do matiz anarquista e eu acabei vendo, me lembrou muito quando ela acaba de falar isso, ela fala, peguem com consciência. Isso me remete muito ao de todos de acordo com sua possibilidade, capacidade, para todos de acordo com sua necessidade. Isso, o que te remeteu ao anarquismo mais puro me remete a um comunismo mais puro. Talvez seja uma mistura dos dois. Sim, mas porque é isso, né? Porque né? Porque na verdade eles estão ligados. Essas utopias estão ligadas, né? Sim. Mas eu fiquei pensando que eu não vi tanta harmonia como vocês viram, não. Quando eu penso em Bacurau como uma espécie de Springfield, eu pensei de duas formas, né? No primeiro lugar, como uma cidade no cu do mundo, como várias que existem no Brasil, que não tem assistência do Estado e tem que se estruturar de acordo com seus próprios moradores, né? Que se estrutura e encontra formas de vida que, enfim, que não dependem do Estado por não, né? Por descaso, né? E por outro lado, lembra que no início do filme, né, você tem a situação da Domingas com a morte eu acho que é a mãe da protagonista, né, de uma das protagonistas. Na verdade, o filme não tem protagonista, né? Uma das características é justamente essa. Isso. Mas de uma das personagens, né, que aparece no início do filme, e há aquela reação, etc. Há também a situação das prostitutas do filme, que também não necessariamente encontram acolhimento imediato na cidade, e do próprio personagem Lunga, que está fora da cidade, né, por vários motivos. Um outro personagem também que parece que também não é bem acolhido pela comunidade é o Pacote. Esse acolhimento acontece, me parece, depois que os problemas surgem. E não é exatamente um acolhimento, é como se fosse um comprometimento diante da ameaça de perigo iminente. Ou seja, diante do perigo iminente, essas diferenças têm que ser colocadas de lado, né? Porque a sobrevivência da cidade depende de alguma forma de unidade. Mas não parece que a cidade ela já é uma utopia, né? Eu também vi isso diferente também de você, diferente. Porque, veja, a questão do Lung e do Pacote é bem interessante. O Pacote, ele é cultuado na cidade como um símbolo da expressão máxima da violência. Já o Lung é um símbolo de expressão da resistência e lembra até muito o movimento do cangaço, né? Aquilo que a gente falou naquele dia. Ele remete essa figura do cangaceiro, né? Do neo-cangaceiro. E ele tá justamente à parte da cidade por ter lutado. No começo do filme ela fala, né? Que o Lung ele tentou, porque o rio foi fechado, né? O rio que levava água para Bacurau foi fechado. Ele tentou, mas não conseguiu. Teve morte, teve tiro, teve troca de tiro, mas não conseguiu. Então o Lung ele tá à margem justamente por causa dessa presença do Estado. E a gente vê que ele tá lá no Disque Denúncia, né? A cabeça dele tá a prêmio. Deixa eu tentar me fazer mais claro. Eu não estou querendo dizer que é uma harmonia kumbaya que está todo mundo com as mãos dadas. Existem conflitos, como sempre vão existir conflitos em qualquer sociedade humana. Mas a fala do filho da Dona Camelita. Dona Camelita gerou professor, cientista, puta, michê, só não gerou ladrão. Quer dizer, eu não vi essa não aceitação, por exemplo, das prostitutas. Você tem uma figura trans que fica ali, que é a vigia nos arredores da cidade e está com um marido, aparentemente, né? Eu não estou querendo dizer que é uma sociedade completamente harmônica.
E a personagem de Sônia Braga deixa isso bem claro. Existem conflitos, mas sempre vão existir conflitos em qualquer sociedade humana. O ponto é, essa sociedade consegue ser diversa e, mais do que isso, há um elemento que a gente já falou, mas que vale a pena retomar. A gente falou do disco voador, né? O fato de eles colocarem um drone disfarçado de disco voador da década de 50 já mostra, os gringos, né? Já mostra o espírito com que os gringos estão vindo olhar para a população de Bacurau. Olha, são um bando de idiotas, eles vão acreditar pessoas que pararam no tempo e vão acreditar naquilo como se fosse uma realidade. Exatamente, só que o primeiro a ser perseguido é o ebalista. E na próxima cena ele já fala pro Pacote, tem um drone aí. Um drone. Então, isso já mostra que essa sociedade já é mais avançada, ela incorporou os elementos da tecnologia e ela é mais composta por pessoas que são inteligentes, que são desprezadas como se não fossem, mas que são inteligentes e que são unidas pela sua cultura. Eu acho pelo seguinte, dois comentários. Primeiro sobre essa suposta inocência das comunidades periféricas, né? Ou do trabalhador também do campo e tudo mais, né? Tem um filme brasileiro do Leon Hirtzman que chama Maioria Absoluta, de 1964, e que me lembrou um pouco isso. Na hora que eu assisti Bacurau, me toquei para esse filme no cinema, e que mostra exatamente a pergunta que o Leon Hirtzman faz para comunidades, enfim, tanto para pessoas que habitam as praias do Rio de Janeiro em primeiro lugar, quanto para as comunidades de camponesas, se eu não me engano, no interior de Pernambuco, mas eu posso estar errado. Pode ser em algum outro estado do Nordeste. Mas qual é o problema do Brasil? E as respostas dos sudestinos do Rio de Janeiro parecem bastante com as respostas de qualquer bolsonarista imbecil atual, da ordem de é um problema moral, é um problema de corrupção, o brasileiro é preguiçoso, blá, blá, blá. E quando se pergunta, aí sim, para as comunidades camponesas muito organizadas e conscientes, que ele faz essa mesma pergunta para essas comunidades, a resposta surpreende, porque a resposta o problema do Brasil é que eu trabalho de sol a sol e não consigo botar farinha na mesa dos meus filhos. Uma coisa dessa ordem, bem mais concreta. E você vê que há uma articulação ali para tentar, pelo menos no meio dos camponeses, para tentar movimentar, no final das contas, políticas que beneficiariam a essa, de fato, maioria absoluta que não está nas praias do Leblon. Então, o primeiro ponto diria respeito a essa presunção de inocência, né, das comunidades periféricas, né? Um segundo ponto é que eu acho que vocês estão, aí no caso Márcio e Sal, estão com olhares mais positivos e utópicos para o filme do que o comunista do grupo. Porque quando eu fico olhando para o filme, eu consegui, pelo menos no primeiro contato com o filme e até hoje, o que prevaleceu para mim foi uma visão muito menos utópica e muito mais da virulência da ação, percebe? Daquilo que algumas pessoas, como a Ivana Bentes, no review que ela fez para o filme, né, se atentou para um trabalho, por exemplo, da Sayaka Valência, que ela chama de capitalismo gore. A Sayaka Valência está respondendo, no final das contas, a vida nas fronteiras lá de Tijuana, no México, que tem que ver com milícias, o capitalismo mafioso e essas coisas todas, e que implicam narcocultura e tudo mais, e que implica essa violência, essa extrema violência em algumas comunidades. E eu vejo Bacurau muito menos pela resistência da comunidade, mais por esse tipo de ação, né? Que, tudo bem, no caso da Sayaka Valência, ela denomina de capitalismo gore, mas de uma falência de um capitalismo neoliberal, e como que esse capitalismo chega com extrema violência em alguns lugares, em alguns núcleos, né? Então, eu tendo a ver mais pela via distópica do que pela via utópica, do que pela via de ver o filme como uma pequena cidade pode reagir a essa pressão, por assim dizer, né? De um capitalismo, por assim dizer, tardio, né? Mas eu acho que o diferencial é justamente esse, porque eu lembro de Márcio, né, que eu aprendi com Márcio e com Weber, né, quem ainda tem o monopólio da violência é o Estado, então o Estado vai ser sempre violento. A diferença de Bacurau é de como a cidade, os moradores da cidade reagem a essa violência e se organizam para combater e para resistir a essa violência. Esse é o grande diferencial. E quando a gente fala de Mad Max, você falou no começo, para que Mad Max se a gente tem Bacurau, velho?
né? Eu vou remeter aqui a discussão do pessoal do Revolu Show, do podcast Revolu Show, sobre Bacurau, porque também descambou para essa questão da violência. Essa violência é revolucionária ou não é? Né? Foi a discussão que eles acabaram tendo. Meu Deus, o Jones Emanuel. Jones Manuel. Acabou dizendo que ele acredita que é uma violência revolucionária. Ela é uma violência reativa, porém é uma violência reativa que pode evoluir para uma violência revolucionária. Eu não sei se eu concordo com ele. Eu até acho que a questão ficou muito mais na reação. Mas a reação, me parece que fica claro ali na cena final do museu, em que a responsável pelo museu fala, não limpa aqui não. Deixa essa marca. Quer dizer, me parece que esta vitória vai ser incorporada na história e na cultura da cidade e vai ajudar e vai se tornar uma arma futura. Então, me parece que é uma construção não revolucionária, mas sempre uma construção de cultura. Aliás, chamar a atenção de que no terceiro ato, no momento do embate, todo mundo se esconde na escola, John Carpenter, e portanto a escola, a educação vem com uma metáfora de proteção e de escudo, mas as armas que são usadas são as do museu. Então é a cultura e a história que vai ser a nossa arma. Me parece que é isso um pouco que eles estão querendo passar, e nesse caso a mensagem não é distópica, né? Não é distópica. Eu entendo quando você fala, Guilherme, a história está no meio de uma distopia. A distopia do Brasil dividido, com o Brasil do Sul, com execuções no Vale do Anhangabaú, com perseguição às pessoas, com o ansiolítico sendo distribuído para a população. Se eu não me engano, eu precisava rever, mas se eu não me engano, o nome inclusive é Brazol ou alguma coisa assim, do ansiolítico. E me parece que toda a população está amortecida com tudo isso, e o que permite que uma elite política ou capital nacional venda uma população toda de um distrito, né, para gringos fazerem seu safari. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está envolto numa distopia. Mas o que eu quis dizer é que me parece que a estrutura social interna de Bacurau e o modo como os habitantes reagem às ameaças, se unindo, trabalhando juntos e etc., isso sim me parece utópico. Isso sim me parece ser o que os diretores quiseram passar. Olha, isso aqui tinha que ser o Brasil, né? Então, eu concordo contigo, o filme não é uma utopia. O filme, sim, é um cenário distópico, né? O que eu tenderia a chamar de utopia é aquela organização social, é só isso. Eu acho que a gente tem que também, agora puxando um pouquinho, porque a gente falou muito da comunidade, né, e agora ir para a supremacia branca ali dos estrangeiros, a gente falou muito pouco ali deles. Uma cena que me chamou muito a atenção e que me remeteu muito ao que a gente tem vivido hoje, né, quando os brasileiros, contratados por eles, voltam para o lugar lá onde eles estão conversando e comendo, e aí eles agem como se eles estivessem integrados no grupo, e aí eles tomam um tiro e os estrangeiros dizem, vocês aqui são assim como os outros, vocês também não são como nós, né? Então isso foi uma coisa que me remeteu muito ao que a gente vive no país hoje, assim, né? O brasileiro que não se vê como brasileiro e acha que é mais estrangeiro do que o outro, que está, né, por cima do outro, mas na verdade ele é brasileiro, ele é latino igual aos outros. Assim. A cena, na verdade, que só para reconstruir ela, eu lembro. É que os brasileiros, que se eu não me engano são do Sul, né? Do Sul. São Paulo e Sul. Né? São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Eles são questionados porque eles se voltam contra o próprio povo. E a resposta deles é, nós somos mais como vocês do que como eles, né?
ao que os gringos riem, né? E dizem, bom, no máximo um mexicano branquinho mais branco, fala para ele, né? Antes deles matarem esses brasileiros também, né? Puxando para essa coisa eu acho, da supremacismo. Desculpa, Guilherme. Antes de entrar no supremacismo, só para puxar essa cena específica, é porque eu assisti em Salvador. E no cinema, nessa cena, as pessoas riram. E eu ouvi um relato do pessoal do... Mais um podcast, do Cinema com Rapadura, o Jurandir, que é de Fortaleza, né? É o pessoal todo nordestino. Todo nordestino. E uma das meninas que estava lá, acho que é a Júlia, ela está morando em Campinas. Ela é nordestina e assistiu o filme em Campinas. E ela falou que ela riu da cena e aí ela sentiu o silêncio que estava na sala e perdeu o controle e começou a gargalhar. Da cena e das pessoas que estavam ali. E eu entendo isso porque... eu sou do Brasil do Sul, vocês me desculpem, interior de São Paulo. Bacurau, me deixa ficar aí, por favor, apesar de eu ser do Sul. Mas eu vi, depois que eu ouvi esse relato, eu fiquei imaginando colegas meus da cidade de Sorocaba, se eles se deram o trabalho de ver o filme, o que é pouco provável, eles ficariam absolutamente emputecidos com essa cena também. Eu posso pensar em uma meia dúzia. Porque se consideram... Mas lógico, loirinhos. Minas não é muito diferente disso. Mas o oposto também acontece, né? Tem um americano que acha que é tão decolonizado que chega no Brasil e fala com brasileiros brancos como se fossem americanos brancos e faz essa equalização, né? Essa equalização que eles estavam tentando fazer, né? De falar de igual para igual, achando que não, você é homem branco, não, eu sou latino, né? Desculpa interromper, é só porque eu acho que talvez nós estamos aqui no Nordeste, eu não sei como é que foi a recepção. É muito diferente, né? Eu não sei como o filme foi recebido lá embaixo, lá no Brasil do Sul. Então, eu acho que tem alguns dados relevantes para a gente discutir tanto essa recepção no Brasil do Sul, quanto a questão do supremacismo branco no Brasil, particularmente, né? Vou jogar esses dados para a gente debater, para só, enfim, né, compor um pouco o cenário do debate. Não sei se vocês chegaram a ver, mas segundo o Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, e isso é uma notícia que saiu no mês 7 desse ano, né? O Brasil hoje ele conta com 812.564 presos e compõe, se eu não me engano, a terceira ou quarta maior comunidade de presidiários do mundo, com esses números. Desses números, é interessante notar que 41,5%, 337.126 presos, são presos provisórios, que são pessoas não condenadas, que, no entanto, já estão encarceradas. Dentro desses dados ainda, 61,7% dos presos são pretos ou pardos. Né? Então, a grande maioria dos nossos presos são pretos ou pardos. Isso encontra homologia com o sistema carcerário norte-americano, que é o maior do mundo, eu acho, conta com 2 milhões ou mais de presos, de maioria preta ou parda também, né? Ou, na verdade, preta ou latina, né? Nos Estados Unidos. E, enfim, nos Estados Unidos há documentação farta e enfim, filmes que lidam sobre o assunto também, e literatura que lida com o assunto, porque desse sistema ter se tornado um sistema majoritariamente racista e que tem que ver com a 13ª emenda e como que foi feito o abolicionismo nos Estados Unidos, né? No Você Brasil... me permite... Claro. Aqui no Brasil, você falou da 13ª emenda, aqui no Brasil eu acho que essa questão do encarceramento ela está mais relacionada com a política de drogas. Se você for fazer um recorte para a condenação desses presos, 70%, se eu não me engano, são presos por tráfico de drogas. Ou seja, a gente tinha a lei de drogas, né, a lei 11.343, que foi modificada, que ela é uma lei muito vaga e ela não promove uma distinção clara entre traficante e usuário. Ou seja, a sua tipificação penal, se você vai ser traficante ou usuário, vai depender do seu CEP, de onde você mora e da cor da sua pele. Né? Então, aqui no Brasil, essa questão está muito mais relacionada com a lei de drogas e com a política proibicionista do governo. Mas só para
para colocar nos Estados Unidos, Saulo, essa discussão, para a gente ter algum parâmetro também, porque a supremacia branca, enfim, encontra espelho na América do Norte. A questão da 13ª emenda é que uma vez que o abolicionismo chega nos Estados Unidos, ele chega com uma faca de dois legumes, por assim dizer. Né? Assim que se declara, né, a liberdade desses ex-escravos, por outro lado, você produz sistemas de encarceramento e trabalho forçado, e que vão incentivar, por uma série de outras legislações, a prisão desses ex-escravos. Né? Então você passa a produzir desculpas para aumentar essa população carcerária que vai ser reescravizada através do trabalho forçado. Né? No caso do Brasil, há que se lembrar também que a nossa legislação, e todo mundo sabe disso hoje por causa da discussão da prisão em segunda instância, prejudica negros, pobres, a comunidade das periferias também, etc., né? A prisão imediata em segunda instância. E porque, obviamente, enfim, né, o sistema policialesco brasileiro recai com mais peso sobre essas comunidades. Só para continuar com esses dados, eu estou dizendo isso porque não há como discutir isso, eu acho, supremacismo branco sem chegar nesse caldo. Assim, né? Saiu uma pesquisa de uma antropóloga, que é colunista da Fórum, que chama Adriana Dias, isso há pouco tempo, que descobriu a existência de 334 células neonazistas no Brasil. Isso é recente, isso aí é deixa eu ver só a data, de 18 de novembro de 2019, a notícia na Fórum. E, curiosamente, essas células, ela vai dizer, os estados com mais células são São Paulo, que tem 99 grupos, 28 só na capital, seguido por Santa Catarina, que tem 69, Paraná, 66 e Rio Grande do Sul, 47. Ou seja, né, encontra algum reflexo com a imagem metafórica colocada em Bacurau, né, do pessoal dos sudestinos e sulistas, né? E a gente não pode esquecer, né, que o Brasil era o país que tinha mais filiados ao Partido Nazista fora da Alemanha, né? Não é por acaso. A gente também teve os 2 episódios dos cidadãos de bem com suástica nazista no braço, um em Minas Gerais, no interior de Minas, o bolsonarista, né? E outro no shopping agora em Curitiba, né? Então, e aquela meia dúzia de galinha verde integralista que já está botando as asinhas de fora. E agora a pergunta difícil, que eu acho que tem a ver com essa discussão, ela é, por óbvio que a gente está num governo, né, que hoje é identificado por todas as outras análises do mundo, não só do Brasil, como um governo de extrema-direita, bastante afeito aos grupos que se associam à extrema-direita, e, portanto, a grupos de milícia, de supremacia branca e por aí vai. Mas a minha pergunta é, dado o contexto nacional de encarceramento, que a gente já conhece, e as estatísticas de encarceramento, a gente pode dizer especificamente que o problema da supremacia branca no Brasil tem que ver com o governo Bolsonaro? Não, é um problema histórico, né? Você falou do lance da transição entre o sistema escravocrata nos Estados Unidos e o abolicionismo. No Brasil a gente viveu a mesma coisa. Se você for refletir, por exemplo, com a criminalização da maconha, em 1800, com a criação da Lei do Pito de Pango, que foi a primeira legislação nacional que proibia o uso de maconha, foi uma lei voltada justamente para prender essas pessoas que tinham sido libertas pela Lei Áurea, né? E que eram vistas como um mal social, né? Essas pessoas, então você precisava de algum instrumento jurídico para poder criminalizar e encarcerar essas pessoas. O processo aqui no Brasil, ao meu ver, não foi diferente, não é diferente, até porque estatisticamente a gente não tem como negar isso ou deixar de discutir isso. A parte relevante disso eu acho que é a seguinte, eu só estou costurando para chegar onde no lugar que eu já estava pensando assim, e que é o seguinte. Em alguma edição do Logotonia, a gente discutiu violência e chamou um texto do Zizek, que é o Violência, e que ele faz a distinção entre violência objetiva e subjetiva. A violência subjetiva, só para retomar rapidamente, sendo aquela que normalmente a gente chama de violência, sentida com a ponta da arma na rua, né? No assalto, no estupro, essa violência que a gente imediatamente identifica como violência. E a objetiva sendo aquela violência que é estrutural. Uma violência que a gente não enxerga como violência, como normalizada pelo Estado, por assim dizer, que seria violência econômica e uma série de outras
violências, né? Olhando para esses dados, o ponto fundamental, que me parece bastante óbvio, é que a supremacia branca, antes de ser um movimento de exceções ou de grupos de células neonazistas e que se aumentam no Brasil, né, no Brasil bolsonarista, é uma característica definidora do Estado, não só brasileiro, mas do Estado norte-americano, para colocar dessa maneira, né, uma característica definidora do capital. Quer dizer, a supremacia branca, ela faz parte da estrutura do capital e ela se, por assim dizer, revela através do conjunto de leis, do conjunto de instituições que encarceram maciçamente a comunidade negra e a comunidade periférica, né? Ou que pune maciçamente, porque no caso do Brasil a gente olha para esses números de encarceramento para nem dizer dos números de homicídio, que aí, enfim, já vira outra coisa, já vai para o genocídio já, né? Para o necroestado, né? Guilherme, como é que você, sendo o marxista da mesa, como é que a gente racionaliza a questão de você ter uma mão de obra no final da escravidão, do período de escravidão, você ter uma mão de obra que agora é livre, era escrava, mas que pode ser assalariada, e a elite econômica prefere importar, trazer de fora uma mão de obra externa. Essa mão de obra externa era mais qualificada? Não me parece que é o caso, já que os escravos já estavam trabalhando nas lavouras. É simplesmente a questão de criar um exército de reserva, tal. Eu tô tentando racionalizar isso porque no Brasil, porque você puxou a supremacia branca como uma característica do capital, e talvez isso seja verdade, porque me parece que é irracional para o capital não usar essa mão de obra que está aqui. Talvez isso só seja possível de ser explicado exatamente por questões aí que não são puramente econômicas. Que é o racismo, né? Isso. Mas me parece que faz total sentido isso aí que você está colocando. No caso específico dos Estados Unidos, que é o que eu me detive mais no último quadrimestre, e aqui na universidade nós temos quadrimestres, por isso que eu estou dizendo no último quadrimestre, por conta de uma disciplina que eu ofertei na pós-graduação, o que acontece é o movimento abolicionista, ele parece acompanhar, no final das contas, um refinamento por assim dizer, né, capacidades de exploração do capital nascente, por assim, né, para colocar nesses termos. Então, autores, por exemplo, como o Achille Mbembe, no Crítica da Razão Negra, ele vai dizer a respeito de um processo de devir negro no mundo, e pensando esse devir negro como um processo que já era bastante visível no fim do período escravagista, e fim do período escravagista, que é um período de completa precarização do trabalho e exploração do trabalho, e que acaba se, por assim dizer, desaguando, né, naquilo que a gente chama contemporaneamente de uberização do trabalho, né? No caso dos Estados Unidos, o que ocorre, e que eu acho que é bem diferente do Brasil, é que uma vez que a abolição chega lá, uma série de medidas, no final das contas, que vão acabar tornando possível a escravidão via sistema carcerário, tornam possível a continuação desse sistema por via exploratória. Mas análises, por exemplo, como a da Angela Davis e de outras pessoas que se debruçaram sobre a questão racial nos Estados Unidos, mostram que mesmo na questão industrial, pós-escravidão, a população negra encontrava dificuldades de ser absorvida pelo sistema nascente industrial, né? Então você tinha uma maioria, por exemplo, mulheres brancas nas indústrias principalmente do norte, que demandavam um trabalho manual, mais delicado, etc., do que mulheres negras que majoritariamente permaneciam trabalhando no campo em condições muito piores. Eu imagino que no caso do Brasil talvez seja uma coisa similar, muito embora o Brasil se industrializou muito mais tardiamente, e eu entendo que você esteja falando talvez da troca dessas mãos de obras pela mão de obra italiana, por exemplo, né? E que eu acho que talvez encontre um caminho bom de explicação pelo racismo
pós-escravocrata. E né? pela eugenia, né? Porque foi uma política eugenista. Tem uma lei se não me engano, o Brasil já era república, né? E tem uma lei que fala sobre a vinda de imigrantes estrangeiros para o Brasil. E os imigrantes negros, eles não eram permitidos o ingresso deles no Brasil. Quando você fala da industrialização e do lugar do negro nessa industrialização nos Estados Unidos, uma coisa que é interessante a gente pontuar é que a indústria foi para dentro das prisões, né? Atualmente. A gente tem fábrica da Nike dentro do presídio, nos presídios norte-americanos, e os presídios são privados. O detento paga a estadia dele trabalhando e ganha. Eu cheguei a ver que um detento chega a ganhar por volta de 9 centavos por hora trabalhada, sabe? Então, o que é isso, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, Márcio, que eu observo que você trouxe, que me surgiu aqui, é que com o deslocamento do espectro político, se a gente pode chamar dessa maneira, né, de um liberalismo para o neoliberalismo, parece que essa estrutura racista, ela tende a se acentuar na opressão. Sabe quando você desloca do liberalismo para o neoliberalismo? Como é que você enxerga isso? Cara, eu diria que talvez o problema não seja do liberalismo ao neoliberalismo. Talvez o problema seja a associação, que me parece muito clara, do neoliberalismo com o conservadorismo. Porque o liberalismo estrito sensu, vamos pensar, liberalismo original, Locke, pensa nesses caras aí, não está associado a um conservadorismo. Mas o Locke defendia a posse de escravos, né? Sim, Locke defendia, se eu não me engano, por dívida, tá? Mas não é uma questão, não é essa questão que eu queria chamar. O que eu queria chamar a atenção é a questão moral. Porque a questão moral, na questão moral, o liberal é liberal em tudo. Olha, o Estado não vai se meter na economia, não vai se meter na sua vida. Né? Isso é uma coisa que as pessoas, quando a gente conversa, por exemplo, sobre Rede Globo, o pessoal tem uma dificuldade de entender. A Globo defendeu alguém, defende um, ataca o outro. Gente, jornalismo da Globo é liberal na economia, ponto. Eles vão defender quem fizer bem para o liberalismo econômico. Eles também não gostavam do Bolsonaro, mas é o que sobrou, é o que ficou na mesa e é o que eles vão defender, vão dar suas cutucadas, porque eles têm que ter margem de negociação, mas é isso, eles defendem a política de Guedes. Pronto, acabou. Mas aí nas novelas tem gay, tem não sei o quê, tem aumentando a participação de negros. Claro, eles são... Tem a atriz trans. Eles são liberais mesmo. É o liberal na economia e liberal no costume. Né? É incrível eu ter que dizer isso. A Globo é coerente. No liberalismo. No liberalismo. Eu não estou defendendo o liberalismo deles. Eu estou dizendo que eles são coerentes. Me parece que é incoerente ou incoerente para o liberalismo é você ser liberal na economia e conservador nos costumes. Não faz o menor sentido, economicamente, eu dispensar grupos enormes de consumidores. Que é isso? É isso que você faz quando você é conservador. Aí as empresas que são mais espertas vêm pegar o pink money, por exemplo. Tá? Mas ser conservador na economia e não nos costumes é que me parece ser incoerente. Mas me parece ser incoerente porque eu estou acostumado a pensar o liberalismo como esse bloco. Quando vem o neoliberalismo, talvez aí seja a pegadinha, o neoliberalismo não se importa com a questão moral e se importa exclusivamente com a questão econômica. Então, o neoliberalismo não tem problema nenhum em se associar com protofascistas. Conservadores protofascistas, desde que eles assegurem a liberdade de mercado. E, para ser bem sincero, essa questão Estado ou mercado, eu lembro de um livro muito bom, se eu não me engano, chamado Colapso da Modernização, que eu já citei em outro programa, do Robert Kurz, e ele fala muito claramente isso. Olha, quando o capital precisou do Estado, ele apoiou o nazismo, apoiou o fascismo, apoiou estados totalitários. O capital não está preocupado com essa diferença mercado-estado.
é mercado livre quando é melhor para o capital. Se o capital precisar de proteção, ele vai ter um Estado autoritário sem o menor problema. Tá? É mais ou menos isso que você... Minha pergunta era justamente nesse sentido, porque esse deslocamento desse espectro que vai do liberalismo para o neoliberalismo, ele termina desaguando num fascismo e, consequentemente, num supremacismo branco, um supremacismo étnico, sabe? Que a gente viu na Alemanha nazista, que a gente viu em diversas... Na Itália, por exemplo, que a gente chegou a ter um pequeno experimento aqui no Brasil com os integralistas e com Getúlio. Agora, uma coisa que eu estou achando curiosa é que, recentemente, esse vínculo, ele tem essa coisa tem aparecido mais, da herança da escravidão no caso de um neoliberalismo de uberização. Ele aparece na Angela Davis, ele aparece no Achille Mbembe, ou Mbembe, não sei como é que pronuncia. Ele aparece também, recentemente apareceu também no João Reis, que é um dos maiores historiadores do Brasil, e ele estava com essa pesquisa do escravo de ganho, etc. Ele faz essa pesquisa como vários outros historiadores, né? E numa entrevista recente dele para o Bob Fernandes, ele compara o trabalho sem direito de motoboys, BC Boys, Uber, etc., etc., ao do escravo de ganho, dizendo que são escravos do neoliberalismo. Essa parte me chamou bastante atenção, porque a gente para pensar, por exemplo, normalmente, não a gente, né, mas se pensou muito comumente como o fim da escravidão, o nascimento de um novo tipo de regime, um novo tipo de ciclo. Mas a gente esquece que as coisas não acabam magicamente, que se você rompe com algum sistema e magicamente você está livre daquele sistema. Me parece muito mais hoje como o neoliberalismo e a uberização como um refinamento de um sistema que já estava em operação e que era um sistema racista, de escravidão e por aí vai. Então você tem um refinamento que permite massificação, percebe? De um trabalho homólogo ao trabalho escravo. Está muito mais próximo da escravidão do que a gente, de fato, concebe ou concebia, por assim dizer, né? De maneira que eu não consigo pensar como a gente consegue, enfim, lidar com essa realidade sem pensar sério sobre a escravidão e a abolição, né? Não só no Brasil, mas como esse movimento foi realizado, né? De alguma maneira, os últimos livros do Gessé de Souza o que ele tem tentado enfatizar é isso, que nos estudos sobre formação do pensamento social no Brasil é dada pouca ênfase à questão da escravidão e ao modo como ela foi encerrada. Eu acho que isso está vindo cada vez, você tem razão, está vindo cada vez mais à tona em evidência. Talvez quando você fala de uma analogia da uberização com a escravidão, tem um elemento mais cruel ainda, né, na uberização, que o capital coloca bom, se a sua força de trabalho é mercadoria e você quer vendê-la, tem outras pessoas querendo vender, vocês que disputem aí. Porque no final das contas é isso. O empregado que não é empregado mais, né, o trabalhador está disputando com outro trabalhador o direito de servir a esse capital. É uma loucura. Uma coisa ainda que eu acho louca, que é no sistema escravocrata, o escravagista ainda tem o escravo como propriedade. Ou seja, por mais que seja terrível, horroroso, como a gente sabe que é terrível e horroroso, esse escravagista não é idiota. Ele não quer matar o escravo dele. Certo? Porque é uma propriedade. Ele vai perder dinheiro. Enquanto que na uberização, vocês que se matem aí. Foda-se. E no sistema também de trabalho escravo via penitenciária. Também foda-se. Essa mão é reprodutível infinitamente. Você pode submeter ela a tudo porque, enfim, ela é descartável, por assim dizer, né? Então, acho que tem essas conexões que enfim, que não... E principalmente para entender supremacismo branco, não tão desvinculadas, né? Da escravidão e do fim dos ciclos de escravidão, né? Uma coisa que eu também achei importante a gente falar aqui é da complexidade das personagens do filme. Como todas as personagens são muito complexas e o que Saulo já falou, não tem um protagonismo, né? Todas muito, muito bem construídas, assim. O Lunga lá, que personagem fenomenal, assim, um cangaceiro moderno. Gente, vocês notaram, em algum podcast alguém falou, eu não consegui confirmar no filme,
que Lunga, num primeiro momento, é referido como a Lunga, e em outro momento como o Lunga. Você falou no começo que ele seria uma pessoa trans, mas na verdade Não falei dele. A Não? gente ouviu de outra pessoa. Não, mas eu não falei dele. Eu tava falando da pessoa que fica na entrada da cidade. Tá chegando fulano e tal. É uma pessoa porque, trans. na verdade, o que a gente ouviu, Sal, é sim. porque inicialmente Lunga também seria uma personagem trans. E o ator, né, o Silvério Pereira, achou melhor que não, porque já teria uma outra personagem trans. E ele quis construir mais complexo, inclusive para não associarem, parece que com uma personagem que ele tinha feito numa novela, alguma coisa assim. Então, ele quis construir... Me deu uma impressão... Que é um complexo, né? Me deu uma impressão de pegar... Né? É isso que Sim. eu ia falar, ele é não binário. Ele Não é binário, de um é não isso. binário. É não binário. Ou de um Desculpa. gênero fluido, né? Isso. Dessa identidade aí, eu acho que ele tá mais... Elix. Cara, então, mas é isso, eu não consegui confirmar, mas me parece que às vezes é referido como A, às vezes é referido como O, e ao mesmo tempo é aquela androginia, talvez a corporificação do pós-moderno ali, né? Aquele, quando vai para a luta, coloca aquele cabelo, aquele aplique de Van Damme mais exageradíssimo, né? Me remeteu ao filme de Van Damme aquilo lá, só que ao cubo, né? Mas para mim, Silvério Pereira é o melhor ator desse filme. Assim. Ele tá As fantástico. atuações são ótimas, mas assim, me chamou bastante atenção, gostei muito da personagem do Silvério Pereira. É porque é isso, é um cangaceiro pós-moderno, né? Assim, tem uma complexidade da personagem. Assim. E teve uma biografia que foi lançada do Lampião, né? Que Sim. o autor, não me lembro o nome dele, que ele coloca essa questão do Lampião ter sido gay, talvez, né? Então é essa questão. E tem que ver também com esse processo colonizador, né? Porque esses lugares de gênero, esses lugares sexuais, a gente falou do supremacismo branco, mas a gente também tem que falar do supremacismo patriarcal que vem a reboque do supremacismo branco, né? E que demarca muito bem esses lugares binários de gênero e esses lugares de orientação sexual, quando na verdade a gente tem um espectro que é muito mais rico que isso e que está muito mais à frente disso tudo, se a gente pode dizer assim, né? Eu penso muito no período anterior à colonização do Brasil, né? A forma, o paradigma de orientação sexual, de orientação de gênero que os indígenas tinham, por exemplo. A sexualidade era uma coisa muito vasta. A gente tem os exemplos dos indígenas norte-americanos, né? Que tinham a compreensão do two spirits, né? Pessoas que achavam que tinham... Não sei se achavam se é a palavra certa, mas... que tinham nascido com dois espíritos, e um espírito feminino e um espírito masculino, e esses dois espíritos, eles coexistiam dentro de um mesmo corpo, né? E com o paradigma, com a vinda da colonização, com esse paradigma colonizador, né? O pós-colonização, isso vai se perdendo devido a esse processo colonizador que é extremamente violento, né? Então, o espaço de Bacurau, para mim também, e pela resistência que oferece aos estrangeiros, é um espaço decolonizador. A gente até encontrou aqui um trecho de uma entrevista do Silvério, essa coisa, né, dessa história dele, do início ser uma trans e não ser. A resposta dele foi o seguinte: originalmente no roteiro, Lunga seria uma mulher trans, mas a gente decidiu não fazer isso por respeitar a importância da representatividade. Eu falei aos diretores, se vocês quiserem que seja de acordo com o roteiro original, vão ter que procurar uma atriz trans. Para me quererem no filme, vão buscar outras maneiras de realizar. Aí, o Lunga veio queer. Arrasou. Veio queer. Então, eu acho que é mesmo essa... Né? Muito bom. É mais essa coisa do não binário mesmo. Mas o que eu achei interessante, e aí vocês me corrijam, tá? É que me parece que o Lunga vem incorporar um desses... E é importante isso, um herói queer, e que é um puto herói, né? Assim, não deixa a desejar, né? É uma imagem forte, assim, né? Importante, né? E real, né? Porque se a gente for fazer paralelos com a realidade, a gente pode pegar, por exemplo, o exército de Rojava, que tem um batalhão queer, né? Que eles tem uma foto deles que ficou muito famosa, This Fag Kill Fascists. Essas bichas matam fascistas, né? Então a gente
tá tendo isso aí na realidade, né? Então é uma luta que é física, mas é uma luta que é simbólica e que também é teórica, né? É uma luta decolonial que tá lutando para decolonizar essa estrutura patriarcal, e o Lunga é um personagem muito real, que lembra o Lampião, que lembra o batalhão queer de Rojava, e não tem como deixar de... Que é um herói no castelo, né? Fica um herói, heroína que fica lá no castelo, né? E aí as pessoas vão lá na proteção e vão no castelo, venha nos ajudar, assim. Tem uma coisa heróica muito bonita, assim, da construção da personagem. Tem e a história, né? O filme é muito feliz em não ser didático e nos contar tudo o que aconteceu antes, mas também é feliz ao nos dar alguns elementos, né? Olha, quando ele chega, quando eu saí daqui, não foi bem assim, né? Dando a entender que ele saiu meio corrido, que ele não saiu feliz da cidade da última vez. Mas, ao mesmo tempo, só o fato de eles terem tudo aquilo preparado, a gaiola, ele conta os passos, isso é muito faroeste, né? Você ir contando os passos assim para achar onde tá o tesouro, né? Mostra que eles já fizeram uma coisa desse tipo antes, né? Eles não é a primeira viagem. Vocês, só uma coisa, o Guilherme falou do Lunga, mas eu tenho que dizer que o Acácio, o Pacote, também tá super bem, porque ele fica com aquele jeitão, me chama de Acácio e tal. Mas quando chegam os motoqueiros, fala, esse aqui é o Acácio. Não, Pacote. Ele quer ser conhecido como Pacote. E ele faz uma cara de tão bobão assim, essa moto aqui é uma cinquentinha, sabe? Ele tá muito bem passando de um registro de personagem para outro. E tem aquele casal também, que eu não sei o nome, infelizmente, naturalista das drogas e tal. No final, é o Damião, né? É o Damião. O Damião, a esposa dele, que não tem nome. Eu não me lembro de ter ter sido... Mas que são personagens interessantes no filme, né? Enfim... Você quer viver? E eu não sei se são atores, assim, profissionais, aqueles dois personagens, né? As duas pessoas que fazem os personagens, né? O desconhecimento não sei de fato, mas que são personagens que eu achei fortes no filme, ainda que façam pequenas cenas, porque estão no fim do Você Quer Viver ou Não, e o papel da plantação da droga tá nesses dois personagens. Sim, né? do psicotrópico. Do psicotrópico comunitário. Agora, uma pergunta que reaproxima a gente da teoria, ela eu sei que filme não é a mesma coisa que ensaio sociológico, né? Ou ensaio filosófico, etc. Mas existe a modalidade de filme-ensaio, e alguns filmes se aproximam mais disso e outros se distanciam mais disso, né? Bacurau é um filme que se enquadraria nisso, em filme-ensaio, ou ele se enquadrou mais nisso devido à conjuntura em que foi lançado, que é a conjuntura do bolsonarismo, né? Vocês leram a crítica do Demetrio Magnoli? Não li. Pois é, ele fala que só presta do filme a abertura no espaço com a música da Gal. Que o resto... Só presta? Só. O resto é manual de propaganda do PCdoB. Eu tenho um problema muito sério com crítica de cinema, ainda mais quando a gente vai gravar podcast, porque eu acho que a nossa experiência estética, a nossa experiência cinematográfica e artista, ela acaba se contaminando quando você lê uma crítica e depois... Sabe, tipo, eu gosto de experimentar, de ver e de emitir a minha opinião própria com base no que eu assisti, sabe? Eu até falei isso com o Márcio quando a gente tava vindo pra cá, de que ele tava ouvindo o podcast, e eu falei, Márcio, eu não gosto de ouvir porque eu gosto de ter a minha própria opinião. E assim, respondendo a pergunta do Guilherme, pelo que eu já assisti do Kleber Mendonça Filho, O Som ao Redor, Aquários, o que me parece é que ele tenta fazer filmes reflexivos, sabe? Extremamente reflexivos e promover diversas reflexões ao longo do filme. Ele tem uma reflexão central e ele tem diversos pontos de reflexão durante o filme. Então, não sei se isso se enquadraria como ensaio, mas eu vejo como um filme extremamente reflexivo, sabe? Tipo, e que gera reflexões. Mas ele está perto, por exemplo, essa que é a minha pergunta, de um Tropa de Elite, de um Cidade de Deus, é isso? Essa que é a categoria de filmes que ele... brasileiros, né? Que ele Rapaz, olha, eu ia citar o Tropa de Elite, mas por outro motivo. Eu ia citar pelo seguinte, me parece que eu não vi o Aquários, apesar de conhecer a história, mas no Som ao Redor, e possivelmente no Aquários, parece que a violência está mais num subtexto. Alguém de um podcast falou isso. Mas me parece que a classe média é o inimigo. É o vilão. E como diria o Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro.
né? Bacurau, a violência saiu do subtexto, veio para o explícito e não é mais a classe média que é o inimigo ali colocado. Então, nesse aspecto, me parece que talvez não só Bacurau, mas se você olhar a obra toda, pelo menos esses 3, essa trilogia do Kleber, talvez você perceba um ensaio no sentido de, olha, o que foi mudando na nossa sociedade, que a gente mudou aqui de quem era o vilão, quem era o antagonista, que passa a ser agora um antagonista explícito por um lado, mas que mistura esse capital estrangeiro, esse pessoal estrangeiro, junto com a elite política, porque o prefeito, a cena do prefeito chegando ali com o carrinho com aguinhas para pegar os turistas, pelo amor de Deus, né? É para deixar claro. Então, eu me parece que não é desprovido de teoria isso daí, não. E pelo que o Kleber e o Juliano falam, eles começaram a bolar essa história em 2009. Tem 10 anos. Tem 10 anos. Saulo, desculpa, te interrompi. Não, é isso. Uma das reflexões que me surgiu é justamente essa, pensando o poder e o lugar do poder em Bacurau. O que eu percebi é que o Estado, em determinado ponto, ele não consegue mais adentrar e não consegue exercer o poder que naturalmente ele exerce sobre as comunidades, sobre a cidade, sobre Bacurau é um distrito, né? Sobre os distritos. E esse poder, vendo que não há mais utilidade naquele aglomerado de pessoas ali, o Estado vende essas pessoas pro capital. Essas pessoas se tornam cifras, se tornam números, se tornam notas, produto, né? Então, o que é que isso me levou a pensar? Que, na verdade, o poder ele é controlado pelo capital, né? E a gente tem essa expressão máxima em Bacurau quando o prefeito chega na cidade que o vilão principal, que é o... Como é o nome dele, Márcio? Ai, meu Deus. Udokia, né? O Udokia. E ele pergunta, eu te dei dinheiro, o que é que você tá fazendo? Era pra eu estar de boa aqui matando essa galera toda e, tipo, eu paguei você, sabe? Tipo, eu paguei o Estado pra poder matar essas pessoas. Então, ao meu ver, o poder... Mas ele é um cara que mata os próprios companheiros. Isso é interessante. Isso que eu ia falar. Eu acho que no início, assim, quando você descobre que ele comprou, né, aquela cidade para poder fazer esse zoológico humano ali, não sei, o safari. No safari não, porque o safari é só apreciação, né? Ali é uma caça. Safari tem caça também, né? É uma caça. E aí, depois, eu não sei se os diretores, eles tentam um pouco humanizar essa pessoa, então tem hora que você sente um pouco de afeição, depois você volta, porque você fala, não, ele vai se revoltar, ele não vai fazer isso, ele vai virar contra os próprios companheiros. Então, assim, é lógico que tem a trajetória dele, mas eu fiquei nessa, uma hora, senão ele vai se arrepender, vai rolar alguma coisa, mas aí continua. Eu tive essa sensação com esse personagem dele, assim. Detalhe importante, não sei se vocês perceberam, na hora que, logo depois ele passar pela Sônia Braga e ter mostrado a regra dele de não matar mulheres, ele se fura num espeto. No espinho. No espinho. E aquele espinho provavelmente está envenenado com algum psicotrópico. E o que eu achei interessante é que me surgiu uma dúvida, que eu não sei se ele está envenenado ou se ele está sendo enfeitiçado pela Carmelita, porque depois a Carmelita aparece para ele. Então tem essas duas possibilidades, dele ter sido envenenado ou dele tá tipo, ela ter incorporado nele e tá assumindo ali o controle, sabe? Mas eu acho esse personagem estranho. Ele é um personagem que não tem uma história assim, né? Não tem uma história, né? Ele é estranho esse personagem. Tem essa coisa de não matar mulheres. Você não sabe o que ele está fazendo ali. Ele mata os outros companheiros. Não sei. E ele fica muito puto quando é chamado de nazista, né? Fica muito puto. Né? Não sei se ele representa um princípio, né, de autodestruição desse supremacismo branco. O que isso representa assim na história, né? Porque também parece que não é a primeira vez que ele faz isso. Parece que ele é o cara experiente. Não, ele Isso. E inclusive ele ignora as várias indicações, né? Talvez uma cena que passa meio batido, mas
que sempre que tem trailer e tal, essa cena tá lá, é o momento em que os estrangeiros estão chegando na cidade e cruzam com um camburão da polícia todo furado de bala. E alguém fala, isso aqui era um carro de polícia. Ignora, vamos embora. Era para eles pararem e pensar, peraí, esse povo quando a própria polícia deles chega, esse povo faz isso aqui. É um aviso, não entrem. Né? E eles ignoram. Então eu acho que a gente precisa sim, a gente tem dificuldade em entender a motivação do Udo, porque todos os outros me parece que são claros. A menina lá que associa com sexo e com a arma que alguém mostrou para ela, o outro que teve a esposa, deixou ele. Tem um ou outro que não conta mais da história, mas é uma motivação capitalista. Motivação, né, sádica. Mesmo. Agora ele, o líder, parece que não, né? A gente não conseguiu. Eu achei complexo esse personagem, assim, entender a linha dele. Não. E ele parece que tem alguma coisa de fato de assim, nazista, né? Porque os personagens acusam ele, parece que ele é... Ele é alemão. Alemão. Ele é alemão. Ele é alemão. Uma coisa que eu achei interessante, voltando um pouco para a discussão do supremacismo branco, é a diferenciação entre os tipos de supremacismo branco. Porque quando a gente fala em supremacismo branco, a gente lembra logo do externo, do colonizador, mas a gente tem um supremacismo branco interno, que é justamente a figura daquelas duas pessoas, né? Que, na verdade, o cara parece que é desembargador. E aí eu fiquei pensando, pô, pra esse cara se vende... Eu acho que tem até uma... Não sei se tem uma piada, tá? Porque aquele ator fez o Mecanismo. Fez a série, aquele ator. Então não sei se tem se tem alguma piada com relação a isso. Eu parei no Padilha depois do Tropa de Elite 2. E depois que ele se assumiu politicamente. Mas então, tem esse lance desse supremacismo interno também, né? De tipo, dessa pessoa branca, em sua maioria sudestina, nessa superioridade. Como esses estratos, eles estão bem demarcados, até mesmo para essas pessoas, né? Que quando eles falam, não, a gente é como vocês. Não, vocês não são. Mas a gente também não é como os brasileiros daqui. Sabe, isso também eu acho que é importante a gente ressaltar, porque, tipo, essa violência, ela não se limita só essa externa. Ela é interna também. Ok, pessoal. Diminuímos automaticamente aqui o ritmo. Mais alguma questão quanto ou a discussão do filme ou ao supremacismo? Não, eu comecei a pesquisar aqui sobre o Udo e tal, não encontrei nada muito convincente. Eu tenho que parar e olhar isso aí, que eu fiquei curioso agora. Eu achei interessante que eu consegui aferir a precisão do meu gaydar, que quando eu bati o olho nele, eu falei, esse velho é gay. E aí eu fui pesquisar e descobri, ele é gay de verdade. Então o meu gaydar tá muito bom, informação útil aí pro podcast. Logotonia também é informação. Aqui tem informação. Então, Estamos... então acho que a gente pode... assim, para ser sincero, Bacurau, se a gente ficar aqui 4 horas. 4 horas, a gente vai lembrar de ceninhas. Eu vou perguntar para vocês, na placa de chegada, né? Bacurau a 17 quilômetros. Será que hoje seriam 38? Tá cheio de coisinhas para se perguntar aí. Cheio de detalhezinhos. Eu acho que é um filme que dá pra você ir parando cena a cena e descobrindo mais desdobramentos ali. Muitas camadas. E na verdade isso é reflexo dessa construção tão longa de 10 anos pensando juntos. Você vai, eu só imagino que você vai chegando algum dia 3 da madrugada, você liga pro outro, tive ideia de colocar naquela cena, colocar uma moeda assim. Por quê? Porque vai ser referência para aquilo. Ou vamos botar. Isso deve estar cheio. Eu lembro de ter lido um relato do Arthur Clarke quando Kubrick estava fazendo 2001 e o roteiro junto com Clarke. E Clarke, inglês, aquela coisa, serinha, dorme cedo, não sei o que, e Kubrick, nova-iorquino, e Clarke contando que não aguentava mais receber telefonema do Kubrick. 3 da manhã, sonhei com tal coisa, vamos colocar no filme, amanhã a gente fala. Não dá. Uma coisa que eu fiquei pensando mas rápido, só porque eu fiquei constrói muita coisa assim.
é que talvez uma resposta possa vir na direção do que o Saulo comentou en passant ali, de que há várias modalidades de supremacismo branco, assim, né? E que talvez esse Udo, por ser alemão, represente uma modalidade que exclui até os próprios norte-americanos supremacistas, né? Do time dos supremacistas, uber-supremacistas, né? Sim, pode ser algo dessa sim. ordem, né? Perfeito. Sim. É isso, né? Então vamos passar para as Parabéns, dicas. Kleber Mendonça Filho. Puta filmaço, gente, assistam Bacurau. Olha, não, filme pra assistir 2, 3, 4 vezes. Vou voltar nisso aí, porque eu tenho que voltar, cara. Fiquei cismado com isso. Pronto. Um joguinho, aquele... Agora eu me lembrei disso. Acho que tem a ver com isso, sim. Aquele jogo Wolfenstein, não lembro o sobrenome, acho que é o 2, que agora tem no PS4, Switch, paguem royalties ou propaganda pra nós, né? Não sei. Paga nós. Nesse jogo tem uma cena que é o seguinte, o jogo se passa num mundo onde o nazismo prevaleceu na Segunda Guerra, a Alemanha ganha a Segunda Guerra Mundial, e ela coloniza os Estados Unidos. O Homem do Castelo Alto. O Homem do Castelo Alto. E nessa cena, você está jogando com um cara que luta junto com o movimento negro norte-americano, inclusive, contra o nazismo que tomou conta do país. Você está andando disfarçado numa rua. E daí você vê 2 soldados alemães batendo na cabeça e xingando 2 membros da Ku Klux Klan. Porque eles não falam alemão direito, eles não estão fazendo o que devem fazer, etc, etc. E que talvez mostre um pouco essa coisa, as diferenças entre supremacismos, né? Que talvez seja o que esteja por trás do Udo e os outros americanos no filme, assim, né? E a gente está falando sobre Bacurau e supremacismo branco e não estamos falando sobre a série Watchmen, que acabou de passar e que é toda baseada em supremacismo. A gente vai ter que ver, quem sabe a gente faz um Watchmen e o supremacismo branco 2. Antes de passar, já que o Guilherme Já deu a dica, falou né? isso, e Saulo falou parabéns pro Kleber. Gente, assim, eu vou dizer para vocês que eu sei que nós somos uma bolha, mas Bacurau foi o filme do ano para mim. E eu não tô dizendo o filme brasileiro do ano, é o filme do ano. Tá todo mundo falando muito do Joker, eu vi, gostei muito, mas nenhum filme me impactou como Bacurau. Tem umas críticas Esse do ano. anarquismo do Joker aí também, né? Também tem Pra essas... gente É outro discutir. filme pra gente discutir. Então eu sei que é a nossa bolha e tal, mas olha, Kleber e Juliano, obrigado. Essa bolha ficou tão mais agradável com o filme de vocês. A gente não aguenta ficar todo dia falando das imbecilidades do presidente e família miliciana. A gente precisa ter coisa boa para discutir também. Eu vou completar o que o Márcio falou, ainda repetindo o que ele falou. Saí com uma sensação assim de alívio do cinema, assim, depois que eu assisti. Uma sensação de que há esperança e que não está tudo perdido. E virou bordão, né? Tu já assistiu Bacurau? Tu já assistiu Bacurau? Se for, Vá na paz. Aliás, além disso, né, filme coalhado de frases de efeito, que é bem cinemão, né? Consegue ter a cara brasileira, mas trazer o cinemão Hollywood também, pipoca para dentro. É muito legal isso. Indicações culturais. Bom, se o Kleber Mendonça e o Juliano Donelis recomendam John Carpenter, eu também vou recomendar John Carpenter. E assim, John Carpenter é fácil, porque você fala qualquer coisa. Vai de qualquer coisa que tá legal. Vai sabendo que é filme B. Agora, se quer pegar o específico, Eles Vivem. Eles Vivem é um filmão para começar, tá? Então, eu não sei o que tem dele nas redes sociais. Talvez tenha Halloween, que é o mais conhecido dele. Christine, o Carro Assassino, deve estar em algum lugar, que também é baseado em obras de Stephen King, são os mais famosos dele. Mas Eles Vivem, Enigma do Outro Mundo, Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles, Dark Star vai ser impossível vocês acharem, mas é uma pena porque tem uma cena fantástica de uma bomba inteligente numa nave e a bomba tem que sair ser solta para explodir um planeta
e o mecanismo de soltar a bomba trava. E aí, só que ninguém consegue desligar a bomba, porque ela é uma bomba inteligente. E aí o povo vai conversar com ela. Olha, você ficou presa, você não vai sair e tal. Ela, eu sou uma bomba, meu objetivo de vida é explodir. Eu vou fazer o que foi mandado. Não, mas a gente tá mandando parar agora. Uma bomba não para, uma bomba explode. E aí no final usam para convencer a bomba filosofia nihilista. É genial. Então, John Carpenter, o que vocês quiserem ver, vejam. E podem começar com Eles Vivem, que é bem bacana. Eu tinha uma dica, essa mais geral do Carpenter, e eu tinha uma dica mais específica que eu esqueci. Então, eu passo a palavra para vocês. Eu vou dar uma dica, na verdade, me desculpem se eu já falei antes, porque minha memória é péssima. A louca das séries vai falar sobre Westworld, que é uma série, assim, fenomenal e dá pra gente fazer um link interessante com Bacurau, assim, né? Vou dar um spoilerzinho rapidinho, assim, de como que tem o filme também, né? De qual foi baseado. O filme é muito legal também, mas a série chega num nível assim da revolta dos androides lá, né, dos autômatons, que é fenomenal. E além de tudo tem o Anthony Hopkins na primeira temporada, que é um ator que eu tenho um apreço muito grande assim. Então assistam Westworld, tanto o filme quanto a série. E já ouvi dizer que vão ter mais episódios, tá? Achei que ela ia terminar na segunda temporada, mas ouvi dizer que vão ter mais desdobramentos. Bom, na verdade eu queria indicar um documentário curto que já está disponível online, qualquer um pode assistir, só dá um Google, que é A Maioria Absoluta, que eu já mencionei, do Leon Hirtzman, de 1964. É um documentário curto, tem 2 partes, no máximo 30 e poucos minutos, e vale a pena assistir porque permanece muito atual. Eu vou puxar a sardinha pro Nordeste, eu vou puxar a sardinha pra nossa bolha, eu vou puxar a sardinha pro Kleber Mendonça Filho, que eu sou fã. Então assistam Som ao Redor, que não é tão famoso quanto Aquários, mas é um filmão, um thriller, drama de 2012. Filmaço. Que vale muito a pena ser assistido. É um filme que você não dá nada e cheio de reviravolta e um suspense maravilhoso. O Kleber Mendonça Filho parece ser especialista nisso, em construir esses climas de suspense. E uma informação interessante é que o Bacurau é o 3º filme de ficção do Kleber Mendonça Filho, né? O Kleber começou meio que recentemente, antes ele fez alguns outros documentários, mas filme de ficção, Bacurau foi o 3º. Então o cara é muito fera mesmo, um 3º filme já em emplacar Cannes. Mas então é o Som ao Redor, Aquários e Bacurau? Eu não sabia que eram só os 3. O Som ao Redor é espetáculo. E Pernambuco, Filmaço. né? Pernambuco é a nossa nova Hollywood. Viva Pernambuco, viva o cinema brasileiro e nordestino. É isso. Então encerramos aqui com essas dicas culturais. Eu não vou conseguir lembrar qual era a dica individual. Agradeço ao pessoal que está aqui, agradeço a paciência do ouvinte que acompanhou a gente até agora. E esse é o último Logotonia do ano de 2019. Estamos montando o calendário para voltar o ano que vem com mais regularidade e com mais discussões interessantes. Muito obrigado e até mais. Temos que falar tchau também? Não, né? Tá bom. Eu posso botar isso no podcast também? Pode. Vou botar também.